amém? Amém. Aproveitando que estamos todos na posição de pé, vamos abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5. Atos dos Apóstolos 8 e 5. Eu lembro que eu peguei outra vez que eu estive aqui, mas a palavra Deus renova cada dia. Glória a Deus, obrigado. Amém? Amém. Glória. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5. Vamos ler a partir do versículo 4. Livro de Atos dos Apóstolos, que pode ser chamado também de Atos do Espírito Santo, ou Atos da Igreja também pode ser chamado. Aí se inicia a nossa história como Igreja de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Diz a palavra: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos dos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Amém. Pai, muito obrigado. Nós adoramos o teu nome profundamente, Senhor, grandemente queremos exaltar. Obrigado por estar nesta reunião maravilhosa, que o seu Espírito faça-se presente desde o início dela, meu Deus. O Senhor usou os louvores para falar conosco. Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores, o Senhor está aqui no meio de nós. Onde está 2 ou 3 reunidos no teu nome, ou mais pessoa, ali o Senhor está no meio do teu povo. E eu te agradeço por estar presente aqui. Nós já sentimos a tua presença curadora, saradora. Já sentimos a mensagem forte do teu Espírito Santo vindo sobre o nosso coração, sobre a nossa alma. Venha, Deus, se revelar nesta noite através da tua palavra. Venha abençoar o teu povo e dar não aquilo que nós queremos, mas que necessitamos, mas também sabemos que a nossa vontade está ligada à sua vontade, em cumprir o chamado do Senhor. Abençoa este filho que veio, abençoa esta filha que veio. Não despeça vazio, mas faz aquilo que lhe apraz, em nome de Jesus. Você que crê, sente adorando o Senhor e aplaudindo Ele. Aplauda Ele. Ele é digno do teu aplauso. Ele é digno da tua adoração. Ele é digno do teu júbilo. Mais um dia nos concede o Senhor e Ele é maravilhoso. Em primeiro lugar, eu quero manifestar a minha gratidão a Deus, que tão profundamente me amou para me dar mais uma oportunidade de estar aqui. Pastor Joaquim, pastora Veneranda, hoje eu lembrei, né? Nunca tinha esquecido. A outra vez eu iniciei pregando já, né? Nunca tinha me esquecido de agradecer, né? Mas eu estava tão concentrado da outra vez aí pregando, né? Que nos deu mais uma oportunidade. Fiquei muito feliz pelo convite. Eu já aprendi a amar essa igreja. Aprendi a contar também com as nossas orações, o ciclo de oração, e todos os irmãos aí que eu sei que são muito de oração, e a gente se sente bem onde o Espírito Deus tem liberdade, né? Glória a Deus. Liberdade para orar, onde há liberdade para adorar, para aplaudir, para glorificar o nome do Senhor. Como é bom isso? A gente sai animado, fortalecido pelo Senhor. E eu disse para o pastor, quando ele foi ali no ponto de ônibus, no final do ponto tinha, né, com 2 ônibus, para chegar até ali, foi me buscar. A chuva, eu disse, pastor, é só quem ama Jesus e só quem ama a obra, né? Quem ama Jesus, quem ama a obra, não tem tempo ruim. Segunda passada eu tinha um passe para ir num local pregar e eu fui. E eu disse assim, eu tinha um longinho da minha casa, eu disse assim, se o pastor lá me der o passe para voltar, eu volto, se não volto a pé. Se não tiver uma carona, eu volto a pé. Mas eu vou fazer a obra de Deus. E Deus fez obras tremendas lá na segunda-feira. Vale mais do que ouro, vale mais do que prata. Vale mais do que qualquer coisa ver uma pessoa ser abençoada, uma pessoa ser curada, alguém sair da depressão, alguém sair lá do fundo do poço, lá do fundo
estar feliz, abençoado, encontrar essa pessoa e ela dizer: aquele dia eu encontrei uma vitória na minha vida. Isso vale muito mais do que qualquer coisa. Então, corpo das orações, pastores, pastor Clécio, não é isso, né? Pastor missionário Alex, missionário, estou conhecendo hoje, missionário aqui também, acho que é hoje, né? Tiago, em nome de Jesus, Tiago, escritor, e toda a igreja. Como é bom! Nós temos uma palavra de Deus, e hoje a campanha diz: e conhecereis a verdade vos libertará. É uma campanha de sábado, não sei se é o encerramento hoje, se tem mais sábados, tem mais, mas estamos aqui para adorar o Senhor e fazer parte dessa campanha. E quando eu estava à tarde, eu falei com Deus, né, que eu vou ministrar, e Deus colocou no meu coração essa palavra, o apóstolo Filipe, né? Quando ele desce a Samaria e realiza a obra do Senhor com grandes milagres. Quando eu olho para a palavra de Deus, e Deus começou a trazer ao meu coração, aonde é que começou este poder na vida de Filipe? Aonde é que começa a ser realizada esta obra poderosa? Porque nada na nossa vida vem do dia para a noite. Tudo é causa e consequência. Tudo é consequência daquilo que nós fazemos. A própria palavra diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então existe uma causa, existe um efeito das escolhas. Da onde que vem esse poder? E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar. Eu vi a Bíblia e o Espírito de Deus ministrando a palavra e trazendo à minha memória a palavra de Deus. Como é bom isso? Irmãos, vocês não sabem. Eu fico maravilhado com o Espírito Santo. Sabe por que nós podemos estudar? Eu estudo a Bíblia há alguns anos. E a gente pode fazer o que for, mas inspiração. Tu pode ter bases bíblicas, tu pode fazer curso teológico, tu pode ter o conhecimento que for, mas inspiração ela vem do Espírito Santo. Existem coisas que o Espírito Santo começa a ministrar que nem doutor nenhum ensina. Ninguém consegue ensinar. É só ele que ensina, é só ele que lembra, é só ele que ministra no coração. E eu sinto o sabor disso. É como o sabor de mel. É como o sabor de mel. Quando o Espírito de Deus começa a ministrar a palavra de Deus na minha mente, no meu coração, eu começo a me alegrar, eu começo a chorar. Sabe por quê? Porque eu sinto que eu estou vivo, Deus está em mim. Eu digo assim: Deus, estou vivo espiritualmente, estou vivo eternamente. O Senhor está na minha vida, porque o Senhor está ministrando algo no meu coração. E Deus trouxe a memória. Aonde começa a fé de Filipe? Existem divergências históricas de historiadores. Uns dizem que Filipe é o mesmo Filipe da multiplicação, é o mesmo Filipe escolhido apóstolo, é o mesmo Filipe de Atos, o mesmo Filipe que está aqui em Atos dos Apóstolos, descendo a Samaria, e o mesmo Filipe, pai de 7 filhas profetisas. Alguns separam o Filipe da multiplicação, o Filipe apóstolo, e traz o Filipe, né, que desceu a Samaria, mas não importa. A realidade é que Filipe teve uma vivência poderosa, maravilhosa com Deus. Para ele chegar aonde ele chegou em Samaria, ele teve que conviver aos pés do Senhor e conhecer a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Eu mandei um texto esses dias, eu estava vendo um texto sobre a palavra de Deus na multiplicação dos pães, e eu escutei também um pastor amigo meu falando sobre isso, e eu fiz um texto: o Deus além da matemática, o Deus que faz o milagre. Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que quando Jesus está reunido com a multidão, ele estava lá reunido, pregando a palavra de Deus, ensinando quase 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, e a Bíblia diz que estava findando, caindo a tarde, e o povo tinha fome, não tinha onde comprar pão, não tinha onde comprar alimento. Então a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz, preste bem atenção, que Jesus olha para os discípulos e diz assim: dai de comer à multidão, porque não é mister, não é bom que despeça essa multidão com fome. Elas precisam ir para casa, alimentadas da palavra do Jesus, mas também alimentadas fisicamente, porque elas iriam ter que caminhar muitos quilômetros. Então alguém chamado, olhe bem, alguém chamado Filipe, discípulo do Senhor, olhou para ele e disse: ó Senhor, nem 200 pães e 200 dinheiros serão suficientes para alimentar
alimentar essa multidão. Nem 200 pães de dinheiro serão suficientes para alimentar essa multidão. Filipe também tinha ouvido a mesma palavra de fé. Filipe era calculista, segundo alguns. O nome dele tem significado de calculista. Então ele olhou para a multidão e fez um cálculo. A minha matemática não bate. Nós não temos condições financeiras de alimentar essa multidão. Olhe bem, milhares de homens da frente de Filipe. Ele levanta os olhos naturais. Ele levanta os olhos e faz um cálculo. Quanto de dinheiro eu vou alimentar essa multidão? Com quanto de dinheiro nós vamos ter? Olhou lá para a tesouraria, o seu Judas, e ele sabia, não tinha dinheiro da tesouraria de Jesus para comprar pães para aquela multidão. Muito menos tinha estabelecimento naquela hora que pudesse fornecer pão para aquela multidão. E aí Felipe começa a conhecer o Jesus que vai além da matemática, o Jesus que vai além do cálculo humano, o Jesus que quando chega no limite humano, o Jesus que quando chega no limite do humano, ele faz o sobrenatural. A Bíblia diz que descobriu um moço com 5 pães e 2 peixinhos e disseram para Jesus: tem aí um moço que não é egoísta, um moço que é bom de coração. A sua mãe lembrou de dar alimento para este moço. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse assim: pode se assentar essa multidão, pode se assentar. E ali Filipe começa a conhecer o milagre sobrenatural de Deus. Ali Filipe começa a conhecer o que o poder de Deus faria na vida do mestre. Olha que coisa interessante. Então a Bíblia diz que Jesus abençoou aquele pão, abençoou e começou a repartir para a multidão, e a multiplicação aconteceu. O poder além da matemática aconteceu. Que coisa interessante. Que coisa interessante. Felipe viu que uma multidão poderia ser abençoada. Olha o princípio para chegar em Atos Apóstolos que ensinou isso hoje, né? Filipe viu que uma multidão poderia ser abençoada, porque quando seus olhos contemplaram o milagre de Deus, ele entendeu: não existe limite para o meu mestre. O meu mestre é poderoso, a verdade está com ele, a palavra sobrenatural está com ele, não há impedimentos para o meu mestre. E Filipe aumentou. Você está entendendo? Você está entendendo? Muitas vezes Deus permite os limites chegar diante dos nossos olhos, porque Ele está preparando nós para algo sobrenatural e maior. Quando Deus está te preparando para o ministério dele, Ele permite chegar às provações, Ele permite chegar nos limites da tua vida. Quando você diz assim: olha, até conheço a palavra, mas eu consigo ir até aqui, daqui para frente eu não consigo. E tu chega para o Senhor e diz assim: Senhor, não existe possibilidade desse milagre, não existe possibilidade humana se eu alcançar isso. Então Jesus diz assim: espera aí que eu vou abençoar, eu vou dar a minha bênção, e a minha bênção vai além da matemática, a minha bênção ela é sobrenatural, a minha bênção é glória a Deus, aleluia, Jesus. Você crê nessa noite aqui? Nós não estamos aqui para estar, nós estamos aqui para contar historinha, não estamos aqui somente, meus irmãos, para chegar aqui e dizer que somos bom, bonito, Deus uma gravata. Não, nós estamos aqui para testemunhar que há um Deus sobrenatural e poderoso que vai além da matemática. Quando chegou os teus limites, o limite de Deus não parou, não. Eu volto a tirar um parênteses e falar sobre o apóstolo Paulo. Paulo está numa prisão, aprisionado, e foi o momento que a igreja mais cresceu através das suas mãos, foi através das cartas que ele escreveu dentro de uma prisão. Ele disse assim: Paulo, prisioneiro de Deus, porém a palavra de Deus não está algemada. Glória, fecha esse parêntese, entenda uma coisa: quando Deus está na tua vida, tu pode estar na maior provação da tua vida, mas a palavra que ele tem na tua vida é poderosa para realizar milagres. Filipe conhece esse Deus, e Filipe começa a buscar tanto ao Senhor que a história da Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo
escolhem, ou antes, melhor dizendo, capítulo 6, se escolhem. Os apóstolos têm uma multidão para tratar e para cuidar. E a Bíblia nos diz a seguinte palavra. Ali Filipe entendeu que ele podia cuidar de multidões. E a multidão entendeu que Filipe podia cuidar delas também. Começa em Jerusalém essa obra. Quando os apóstolos dizem, não é bom que nós deixamos a palavra e a oração para servir as mesas. Ou seja, não é que eles não queriam fazer ação social, eles não iam dar conta da multidão e do ensinamento e a oração da palavra. Então eles disseram, vão, designem 7 homens, cheios do Espírito Santo, para que estejam no meio de vós e cuide de tudo isso. E a Bíblia nos diz que entre os 7, além de Estevão, estava Filipe. Filipe foi um dos escolhidos como diácono, cheio do Espírito Santo, porque ele aprendeu com o mestre, e calabassoia, glória, ele aprendeu com o mestre, estar cheio da presença dele, iria garantir a obra perfeita de Deus, e escolheram ao diácono Filipe. Então nós olhamos que uma batalha muito grande veio contra a igreja. Essa é a história de Filipe. Acompanhe ela. Vai caminhando com ela. Para você entender, Filipe começa a cuidar de uma multidão de judeus. Cuidar como diácono. Só que assim, o Espírito de Deus era tão presente na vida de Filipe. Ele era tão cheio do Espírito Santo que os dons de Deus começaram a agir na vida dele. A glória de Deus começou a agir na vida dele. A fé dele se multiplicou tão grandemente desde a multiplicação dos pães. Desde a multiplicação dos pães, ele não parou de orar, ele não parou de se consagrar, ele não parou de examinar as Escrituras, tanto que ensinou na carruagem. Ele não parou de buscar, de interpretar a palavra. E me deu comunhão com Deus. E ele ficou tão cheio do poder de Deus que no momento da maior crise da igreja, a Bíblia diz que a igreja foi perseguida e os crentes foram dispersos para todos os lados. Um correu para um lado, um correu para o outro, ficaram com medo de Saulo de perseguir a igreja. Ficaram com medo porque Estevão foi morto e toda a igreja foi dispersa. E Filipe estava entre os dispersos. Alguém prega contra os apóstolos, diz que todos os apóstolos estavam medrosos, escondidos. Filipe saiu. Não é isso, não, irmãos. Na verdade, os apóstolos foram corajosos, num ponto. Os apóstolos não se moveram de Jerusalém. A qualquer momento o exército poderia pegar eles. Eles tinham força para isso. Mas eles ficaram em Jerusalém. Eles ficaram lá no local do avivamento de Deus. Não arredaram o pé. Os apóstolos não arredaram o pé. Mas no meio da perseguição da igreja havia um plano de Deus. Havia um plano de Deus. Eu creio que muitos sucumbiram na fé, na perseguição. Não é diferente dos nossos dias. No meio da luta, muitas vezes nós fraquejamos. Eu creio que muitos pararam e também se esconderam, ou somente foram dispersos para fugir e pararam de ter contato com o Evangelho. Mas Filipe estava transportando da glória de Deus, que aquele diácono não podia mais ser diácono, ele se tornou um evangelista do Senhor. Aquele Filipe que viu a multiplicação dos pães, aquele Filipe que se encheu do Espírito Santo. Ele teve a visão que ninguém mais teve. Sabe por quê? Ele sabia que Roma poderia perseguir do jeito que fosse, mas ele detinha no coração a verdade. A verdade estava com ele. A verdade não era a palavra de Roma. A verdade não era a sentença contra os cristãos. A verdade não era o poder do imperador. A verdade não eram os estoicos que desde aquela época existia. Não era a religião judaica. A igreja tinha a terra interna e a terra externa. Não era. A verdade era uma só: que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu e ressuscitou. E ele deixou uma palavra: há de descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, na Galileia e até os confins da terra. Quantos podem adorar? Filipe estava cheio da verdade de Deus. Hoje nós estamos na campanha, você
misturados pelas invasões da Síria. 5 nações ocupavam aquele lugar entre os impérios sírios. 5 nações que os reis da Síria colocaram lá. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram sincretistas, um pouco judeu, um pouco gentil, uma mistura dos filhos. Mas os samaritanos eram, apesar de ser sincretistas, acreditar em vários deuses. E como estava tomado Samaria, de mágica, mandiga, enganadores, como o mágico Simão, que estava lá enganando o povo. Apesar disso, eles tinham no coração o desejo de conhecer a verdade. E essa é a verdade de todos nós que um dia estivemos sem Cristo, sem Deus. Apesar de uma vez na vida nós estar adorando vários deuses afastados, inundados pelo pecado, pelo vício, pelo mal, pelas prostituições da vida, Deus olhou para nós pela cruz do Calvário e disse: um dia a verdade vai encontrar esse filho, um dia a verdade vai encontrar essa filha. Muitos de nós caímos na beira da rua, alcoolizados. Muitos de nós, talvez bem financeiramente, mas com vazio dentro da alma, sem alegria no coração. Essa é a figura de Samaria. Põe na tua mente como Samaria estava. Os deuses da terra que invadiram Samaria, a parte de Israel, do lado que rompeu com o povo judeu, com o Judá e Benjamim, que ficaram separados, as 10 tribos do lado, que Jeroboão colocou a adoração no monte para ninguém ir para Jerusalém adorar no templo, para que não fosse novamente do lado, e ali se abriu uma porta de destruição. Quando foi invadido Samaria, olhe bem, eles começaram a colocar crenças dos deuses da cura, dos assírios, dos deuses sobrenaturais dos assírios, e tudo que eles buscavam naqueles deuses deu ao contrário. Aquela terra estava escravizada, aquela terra estava dominada, acorrentada pelo mal. As pessoas não tinham alegria, eram enganadas pelos seus desejos de vitória. Olhe bem, meus irmãos, eles não eram maus porque acreditavam em Simão, eles eram enganados pelo desejo que eles tinham dentro da sua alma. Eles buscavam alguma coisa para suprir o seu coração. Eles passaram anos escravos do mal, acorrentados, endemoniados, paralíticos, doentes. Os judeus, os outros judeus, só faziam para os judeus. Mas Jesus veio para alcançar todo aquele que nele crê. A Bíblia diz lá que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para todos aqueles. Glória a Deus, aleluia. As pessoas não estavam sendo excluídas do plano de Deus. E Deus queria mostrar que Jesus Cristo, que Ele poderia salvar todo aquele que quisesse. Que a verdade poderia libertar. Que coisa tremenda, que tema maravilhoso. Essa campanha. Deus dá visão para você que eu dei para mim. É assim que Deus age na tua vida. Deus te dá visão que não dá para ninguém. Se tu contar para os outros, não conte, eles não vão entender, eles não vão compreender a tua chamada, porque é só tu, é só Deus que deu. Se Felipe chegasse e dissesse assim: olha, eu não vou correr lá para Felipe, porque tem um destacamento judeu, e a igreja tem de certa forma estar protegida em Filipos. Eu não vou correr para onde tem outras judaicas, ele poderia ter ido para outros lugares, mas Deus está me chamando para ir para Samaria. O que os próprios da igreja primitiva queriam para Felipe, eu liguei para mim. Eles iam para Felipe, tu está doido. Eles não merecem, eles são excluídos. O mestre veio só para nós, até a igreja tinha esse entendimento. Paulo teve que enfrentar a Pedro sobre isso. Pedro teve que entender quando Deus batizou os gentios com o Espírito Santo, para compreender que Jesus veio para todo aquele que nele crê. Onde está o limite do milagre aqui nessa noite? Está em Cristo, mas também está no teu crer. Está na tua entrega nesta noite. Se houver uma entrega no teu coração, haverá um milagre poderoso na tua vida. Ninguém pode impedir esse milagre. Ninguém consegue impedir a tua reconciliação. Ninguém consegue impedir o teu louvor. Ninguém consegue impedir a tua adoração. Ninguém consegue impedir a tua volta para Jesus. É Deus que você e Deus.
O sobrenatural está no crer na verdade. Quando a verdade para ti é maior do que qualquer coisa, não existe limites para Deus aqui. Aleluia. Eu sinto o mesmo Deus aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Está aqui, o mesmo Deus está aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não esqueci da mensagem, não. O Espírito Santo está falando contigo. E a Bíblia nos diz que Filipe desce a Samaria e vai aonde ninguém ia. Quando Filipe chega naquele lugar, aquele que ele encontra sincretistas que adoravam vários deuses, pessoas enfermas, doentes, todas em volta de um homem chamado Simão, mágico, olhando para ele, dizendo: grandes sinais acontecem através desse homem, através da mágica, através do engano. Deixa! Tu não pode se julgar por ter buscado errado. Tu não pode julgar aquelas pessoas que estão buscando errado. Sabe por que as pessoas buscam em outros lugares? Porque elas têm vontade de suprir aquilo que está dentro do coração delas, da vida delas. Elas estão vazias, elas estão depressivas, elas estão acorrentadas, estão sem orientação, o seu lar está destruído, a sua vida espiritual está destruída, muitas derrotas, ou até mesmo que tem não traz alegria. E elas estão batendo numa porta, em outra porta, em outra porta, estão querendo ouvir algo que transforme, que mude a sua história, e aquelas pessoas estão todas em volta de Simão, dizendo: grandes sinais esse homem faz. Aleluia. Mas Filipe chegou a alguma coisa ali. Aleluia. O que a Bíblia diz? Filipe chegou na cidade e anunciava a Cristo. Vou repetir: anunciava a Cristo. Quem era Cristo? Quem era Cristo? Cristo Salvador. Oi, João. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. A Bíblia diz que 3 testificam: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? A Bíblia diz que 3 testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Quem é a palavra? Jesus. Jesus. Glória a Quem é a Deus. verdade? Jesus. Jesus. Jesus disse: se pois o Filho fosse libertado, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus, aleluia, A Jesus. palavra de Jesus. A palavra de Jesus tem a autoridade. Glória a Deus. Quando as pessoas estavam perto de Jesus, o que eles diziam? Este mestre não fala que nem os saduceus, que nem os fariseus, que nem os mestres. Ele fala como que tendo autoridade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Jesus Deus. chegava, o que acontecia? A autoridade dele era tão grande que até aquele que até os próprios demônios disseram que viesse fazer aquilo da autoridade do tempo. Porque a sua palavra tinha o quê? Autoridade. À medida que a palavra era sendo falada, as pessoas sentiam. Glória, aquele peso. Oh, sabe alguém chegou com isso? Aquele peso nas costas, aquele peso na alma, aquela angústia, aquela tristeza, aquele mal que estava amarrando a sua vida. Elas começam a sentir uma liberdade. Eu estou escutando algo diferente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estou escutando algo poderoso. Oh, Espírito Santo. Certa vez eu falei para minha mãe de criação, quando eu há 30 anos eu aceitei Jesus como meu Salvador, e eu fui explicar para ela, na culto tradicional religiosa, eu fui explicar para ela, né, sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. E eu disse uma coisa para minha mãe de criação: olha, mãe, você não ouviu falar do Pai? Nem o Pai, o Pai é Deus. Daí Jesus é o Filho, Jesus programa, e Espírito Santo. Isso é, ela citou até o credo da religião dela: creio em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Citou o credo. Pois é, eu sei, mas eu não sei quem é o Espírito Santo. E eu comecei a falar que o Espírito Santo fazia parte da Trindade divina.
e que o Espírito Santo é que agia na vida do homem para convencer do pecado, do juízo e da justiça que não era nossa. Glória a Deus. Você assim, mãe, tu me conhece desde o tempo da escola. Eu era uma pessoa que acordava de casa, que saía na noite, tinha várias namoradas. Tudo que eu fazia na minha adolescência, lembra como é que eu era? Tinha muitos amigos, andava por tudo que é lugar, fazia tantas coisas. Eu lembro, mãe, eu acho que eu com 18 anos de idade hoje, um pouquinho mais na época, 19 anos, eu achei que eu seria convencido por uma pessoa humana. Eu sou uma pessoa que nem sempre em livros, né? Parece estudar um pouco, mas eu sei que em livros eu leio, eu me informo. Se eu acho que alguma coisa natural ia mudar a minha vida, ela disse, pois é, não ia, né, meu filho? Eu sou o Espírito Santo. E a partir daquele dia ela começou a entender o que era o Espírito Santo. A palavra de Deus. A verdade de Deus, ela vem e ela começa a mudar. A palavra, a verdade de Deus vem e começa a mudar. Quando os Filipe chega a Samaria, eles não conheceram a palavra do Deus secretista. Fica tranquilo, irmão, daqui a pouco, 5 minutinhos, vou terminar, a mensagem ela vai indo, eu não consegui nem entrar em muitas partes da mensagem. O que acontece em Samaria? Olha bem para mim. Acontece o que vai acontecer aqui nessa noite, porque Deus é o mesmo. Glória a Deus, A aleluia. Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo de hoje e será eternamente. A Bíblia diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Pode ser assim, pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Pode ser assim, pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando a palavra de Deus veio, a multidão estava acorrentada. Começa a ser. Nós já vamos orar em 2 minutos. A Bíblia diz do capítulo Glória a Deus, glória a Deus. 5, 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Vamos voltar para a multiplicação dos pães? Aleluia! Vamos voltar um pouquinho a palavra e entender o que o Espírito está falando com nós? Filipe aprendeu que o poder de Deus poderia alcançar as multidões. Amém? Vocês concordam comigo que ele aprendeu naquele momento que não havia limites na matemática de Deus? Quando Filipe foi escolhido para ser diácono e servir a multidão da igreja de Deus convertidos, ele também serviu com maestria, cheio do Espírito Santo. No meio da perseguição, ele poderia ter dado muitas desculpas. No meio da luta da perseguição, Filipe poderia dizer: peraí, vou parar como os outros pararam, vou me esconder como os outros se esconderam, não vou pregar como os outros, não vou pregar mais assim como os outros fizeram, não. O Espírito de Deus estava tão cheio no coração de Filipe, que ele entendeu: eu sou útil para as multidões, e o Espírito de Deus que desceu no cenáculo está sobre a minha vida, e eu sei que é um lugar. Então o Espírito de Deus fala para Filipe: vai para Samaria! Aleluia, Jesus. Mas era o pior lugar para ter ministração. Era o pior lugar para um judeu pisar. E ainda mais um judeu convertido a Jesus o Nazareno. Aqueles que andam no caminho, quando chamavam ele, era o pior lugar. Mas Felipe já sabia que Deus sabia tratar com as multidões. Glória a Deus, aleluia, Você está Jesus. entendendo o Espírito de Deus está falando no teu coração nessa noite? Eu gosto de pregar a palavra. A palavra é poderosa, o milagre vem pela palavra. Eu não conheço milagre fora da palavra de Deus. Pode haver uns dons agindo na nossa vida, mas nada substitui a palavra, porque ela é a verdade. E a verdade vai Glória a Deus. E diante da multidão, aleluia, diante da multidão, a Bíblia diz que a multidão parou diante daquele poder e ficou magnetizada, vamos dizer assim, por aquela palavra. Ficava ouvindo atentamente. Mas Deus foi tão bom, Deus foi tão maravilhoso, Deus foi tão maravilhoso, tão poderoso, aleluia, que a Bíblia diz assim, que aonde andavam os discípulos,
Deus cooperava com sinais, com prodígios e com maravilhas. Essa é a história da igreja. Essa é a história poderosa. A Bíblia diz que aqueles que estavam aprisionados e demoniados, os espíritos saíram gritando em alta voz e as pessoas jubilando diziam: estão livres, estão livres! A maldição não está mais sobre mim, estão livres! Aleluia! A Bíblia diz que aqueles que estavam na cadeira de roda, aqueles que estavam na cadeira de roda, paralíticos, o poder de Deus era tão grande que quando Felipe, a Bíblia não diz que Felipe, olha só, olha que interessante, para nós se colocar em pé e orar. A Bíblia não diz assim, que Felipe ia um por um e pôr as mãos e orava. Olha que lindo, entenda, enquanto a verdade, Jesus, a verdade, se fazia conhecida no meio do povo, conhecida no meio do povo, os milagres sobrenaturais aconteciam. Entenda o que Deus está nos mostrando nessa noite. Não tem como, enquanto a palavra poderosa de Deus é pregada, milagres sobrenaturais acontecem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Anjos de Deus são alocados, eles vão lá no lado atribulado, eles vão lá na casa. Eu me faço lembrar o testemunho de uma campanha que eu estava fazendo no Rio Grande do Sul, 6 quintas-feiras. Eu já contei, acho que uma moça que eu aqui, não lembro a história da moça, mas essa mesma campanha foi uma campanha de muitos milagres. Havia uma senhora que louvava por nós, adorava o Senhor, além do violão, louvava a Deus, mas lá na casa dela tinha um marido desviado, alcoólico. Ele não era ruim para ela, mas ela sofria, porque ela era uma mulher de Deus que adorava a Deus na casa do Senhor. Mas enquanto ela adorava, o marido dela estava lá no seu vinho, tomando toda a vida no seu vinho. Ela queria o seu marido perto dela, adorando o Senhor, que estava pregando a campanha, e ninguém me contou a vida dela, mas o Espírito de Deus falou comigo. Glória a Deus. E eu disse assim, ela estava lá na hora da oração, foi ali na frente, e eu disse assim: nós vamos orar agora, e Deus vai agir enquanto nós estamos orando pela palavra de Deus. Deus vai fazer milagres na vida do povo. E uma das coisas eu disse: Deus vai ir lá na tua casa, naquele marido que está prestes de beber o vinho dele, a bebida alcoólica dele, e ele vai sentir náuseas. Porque Deus tem um propósito na vida dele, e Deus vai libertar ele do espírito do álcool. Na outra quinta-feira, eu não apontei para ela diretamente, eu falei do espírito disso. Na outra quinta-feira, aquela irmã pediu para dar o testemunho, e ela disse assim: irmãos, eu nunca falei para ninguém, eu sirvo a Deus como diaconisa, eu adoro na casa de Deus, eu faço visita nos lares, eu vejo Deus curar, eu vejo Deus transformar, eu vejo Deus fazer milagre, mas há anos eu sofro com meu marido desviado dos caminhos do Senhor. O único defeito que ele tem é o homem trabalhador, mas a única coisa que ele tem é o álcool. Ele sai lá, não vem para a igreja, ele fica em casa, ele toma o álcool, ele se embriaga. Não é ruim para mim, mas ele bebe o álcool que ele entra na igreja. E aquele dia que o pastor falou essa palavra, isso quase uns 10 anos, quando o pastor falou a palavra ali na campanha, eu entendi que era para mim, eu peguei como vitória. Quando eu cheguei em casa, meu marido olhou para mim e disse assim: mulher, o que foi que tu colocou no meu vinho? Glória a Deus, eu não coloquei nada, Deus. Tu sabe que eu não mexo no teu vinho. Glória a Deus. Ele disse assim: olha, eu cheguei em casa cansado do meu trabalho, eu trabalhava no trabalho bruto, né? Trabalho pesado, tomei meu banho, coloquei o meu vinho no copo, e quando eu fui colocar na boca, eu senti algo que me repugnou, eu senti náuseas. Falar náuseas não é coisa, né? Mas eu senti náuseas, e eu não consegui tomar o vinho, e ela pulava e dizia assim: faz 7 dias que o meu marido não coloca uma gota de álcool, e tem dia que vai vir para a igreja, glória a Deus comigo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Enquanto a palavra de Deus é pregada, Deus faz milagres, e Ele está fazendo aqui. Enquanto nós estamos fazendo
Deus, aleluia. Esteja de pé em nome de Jesus. Glória a Esteja de pé em nome